Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Professor Elvis, estou aqui com essa aula de hoje e hoje nós vamos falar de uma maneira bem rápida sobre polaridade. Na última atividade que eu passei para vocês, eu falei sobre ligações químicas, tá certo? Uma maneira bem rápida também, tinha alguns exercícios, alguns alunos conseguiram, outros não fizeram, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade nesse assunto. Hoje, uma maneira bem rápida, bem resumida, vou falar sobre polaridade. Lembrando que o material dessa aula, esses slides, eu vou deixar aí junto com o material, né, aqui no Google Class, para que você possa se aprofundar nesse assunto. E no próximo encontro a gente tira as nossas dúvidas, ok? Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui esses slides. Vamos lá. Polaridade das moléculas, tá certo? Como eu falei, esse material vai estar disponível aí para vocês. Olha só, galerinha. Vamos lá. Polaridade está diretamente relacionada à forma na qual os elétrons são distribuídos ao redor dos átomos. Lembra lá quando eu falei sobre um átomo? A constituição do átomo? Eu tenho o núcleo do átomo, e lá no núcleo eu tenho prótons e nêutrons, e em volta do núcleo desse átomo eu tenho a eletrosfera. E quem está nessa eletrosfera? Os elétrons. E como que os elétrons estão? Estão lá, soltos? Não. Estão distribuídos em camadas. Lembrando que cada camada suporta uma quantidade determinada de elétrons, tá certo? Tenho 7 camadas, representadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. Se você não estiver lembrando, pega o material da aula passada, da atividade, lá tem o material para você estar vendo. E a forma como esses elétrons são distribuídos vai determinar para mim se aquela molécula vai ser uma molécula polar ou apolar. Lembrando, o que é uma molécula? É uma junção de 2 ou mais átomos, tá certo? Então eu tenho um átomo lá, e por que eles se ligam? Lembra lá por que eles vão se ligar, porque eu vou ter as ligações? Lembrando a regra do octeto. Todo elemento químico, ele tende a ter 8 elétrons na camada de valência, o que é a camada de valência? A camada mais externa do átomo. Ele tende a ter 8 elétrons nessa camada, para atingir estabilidade. E para acontecer isso, ou ele vai doar elétron, ou ele vai receber elétron, ou ele vai compartilhar elétron. Depende do tipo do elemento, tá certo? E é o seguinte, pessoal, os elementos eles possuem eletronegatividade diferente, tá certo? Olha só, deixa eu passar aqui para vocês. Então aqui, nesse slide, como eu falei, vai depender, está diretamente relacionado à forma na qual os elétrons são distribuídos ao redor do átomo. Se houver uma distribuição simétrica, a molécula será apolar. Porém, se a distribuição for assimétrica, uma das moléculas possuir uma grande densidade eletrônica, então será a molécula polar. Ou seja, se houver uma diferença de eletronegatividade entre os elementos pertencentes a essa junção, a essa união, a esse material formado através da ligação química, tá certo? Moléculas diatômicas. O que é uma molécula diatômica? Vamos dar um exemplo para você. O oxigênio. Você vai encontrar ele da forma diatômica, ou seja, O2, sempre 2 átomos. Isso é comum acontecer nos gases, tá certo? Então a molécula de O2 são 2 átomos de oxigênio, uma molécula diatômica. É uma molécula o quê? Apolar, porque ela anula as cargas ali, tá certo? Então forma o composto apolar. Opa, deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Importante, quando um dos átomos é mais eletronegativo que o outro, ele conseguirá manter os elétrons mais próximos de si por mais tempo, tá certo? Então pensa que os elétrons eles estão em constante movimento. Se aquele átomo que faz parte daquela molécula ele é mais eletronegativo do que o outro, ele puxa para ele o elétron, tá certo? Nessa ligação. Vamos lá, vamos para o próximo slide. Olha só um exemplo aqui. Eu tenho uma molécula representada por uma bolinha amarela e um átomo, né, representado pela bolinha amarela, e o outro átomo representado pela bolinha verde. Porém, a diferença de eletronegatividade entre os dois. A bolinha amarela ela tem uma eletronegatividade maior do que a bolinha verde. Então, ela tende a puxar para ela os átomos, os elétrons, por mais tempo do que a bolinha verde, formando assim polos, um polo positivo e o polo negativo.
Olha só o outro exemplo. Agora vamos pensar que eu tenho dois átomos aqui, o exemplo que eu dei da molécula de O2, né? Eles têm a mesma eletronegatividade. Então, a mesma força que um átomo puxa os elétrons para ele, o outro átomo dessa molécula também puxa para ele. Ou seja, as cargas se anulam. É a mesma força, um puxando para cá, outro para cá. Se anula, ou seja, forma uma molécula apolar. Não tem polo, tá certo? Vamos continuar aqui. Voltando aqui também. Isso daqui eu quero explicar melhor para vocês no nosso encontro. Quando eu vejo essas setas aqui, ó, estão indicando a direção para onde os elétrons estão indo. Olha aqui, é uma molécula de água, tá? Molécula polar. O oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então ele puxa para ele os elétrons do hidrogênio, tá certo? E há uma diferença de polaridade aqui. Então, nessa diferença, nós temos a formação desses vetores representados pelas setas, e aí forma-se carga. Uma diferença de polaridade, forma-se carga, a molécula é polar. Vamos falar sobre isso aqui. Eletronegatividade. Força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. Então, como eu falei, cada elemento possui uma eletronegatividade. Se eu olhar para tabela periódica, você quer saber se um átomo é pouco ou muito eletronegativo, é só observar sua posição na tabela. Lembrando que a eletronegatividade ela cresce de baixo, olhando para a tabela, de baixo para cima e da esquerda para a direita, tá certo? Então, o elemento vai ser mais eletronegativo, você olhando para a tabela, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Vamos lá. Agora tem uma coisinha bem simples, pessoal, para vocês utilizarem nos exercícios, ou mesmo quando você estiver analisando uma molécula, né? Alguns elementos principais que são vistos na eletronegatividade que te ajuda a resolver essa questão. Perfeito? Os elementos são flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então, o que tem a ver isso, professor? O flúor é o elemento mais eletronegativo, tá certo? Então, partindo na sequência desses elementos que eu falei, eu vou ter uma fila de eletronegatividade dos elementos mais comuns que aparece quando eu estou resolvendo algum exercício sobre esse tema, essa temática de polaridade, tá certo? Agora tem uma forma para me lembrar, né? Como que eu vou saber esses elementos? Eu sei que é o flúor, professor, é o primeiro, e o hidrogênio é o último, né? É o menos eletronegativo. Mas e os outros do meio? Eu vou lembrar? Tem uma frase bem interessante, olha só. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Fui, flúor. Ontem, oxigênio. No, olha a letra N aqui, nitrogênio. Clube, Cl aqui, do cloro. Briguei, bromo, Br aqui. E, iodo. Saí, olha o S do enxofre. Correndo, olha o C do carbono. Para, letra P, fósforo, tá? Hospital, o H de hidrogênio. Então, pessoal, eu lembrando essa frase, fica fácil, eu vou saber qual é o elemento mais eletronegativo e qual é o elemento menos eletronegativo, uma fila de eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. E aí, eu tenho essa fila aqui, ó. Fila de eletronegatividade, sendo que o flúor é o elemento mais eletronegativo e o hidrogênio o elemento menos eletronegativo. Ou seja, o flúor tem capacidade de atrair para ele mais elétrons do que o hidrogênio. Perceberam? Vamos lá. Para encerrar, força intermolecular. Quando duas moléculas se aproximam, há uma interação dos seus campos magnéticos, o que faz surgir uma força entre elas, e o que chamamos dessa força intermolecular. Existe também a força intramolecular, que depois eu vou explicar para vocês, que aí é a força que está trabalhando dentro da molécula. Intermolecular é por fora,
aquele campo magnético que se forma fora da molécula. É esse o exemplo que você vai ter no experimento que alguns alunos não conseguiram abrir no link que eu passei da atividade passada, né? Que fala sobre você deixar a torneira de água descendo, você aproximar um outro elemento e você tinha que analisar o que ia acontecer com aquele sistema formado ali. Eu vou colocar um outro vídeo junto aqui a essa atividade mostrando esse experimento. E eu quero que você pense um pouquinho sobre essa força intermolecular. O que acontece? O que está acontecendo? Por que ocorreu isso daí? Tá certo? E para finalizar mesmo, eu coloquei aqui, ó, pessoal, um mapa mental para que você pudesse aí verificar tudo isso que eu falei, né, de uma maneira rápida. Eu quero, lógico, que você leia esses slides que eu passei aqui hoje, que você estude esse material, porque na semana que vem nós vamos nos encontrar e eu vou ter algumas perguntas sobre isso que nós falamos, tá certo? E aqui eu tenho várias coisinhas aqui, resumindo tudo isso que eu falei, tá certo? Analise esse mapa mental, tire as suas conclusões, tá certo? E dúvidas, mande para mim, tá certo? Pergunte para mim. Não fique com vergonha, pessoal. O importante aqui é nós aprendermos cada vez mais, ok? Hoje não vou postar atividade. O que eu quero que vocês façam, assistam esse vídeo, lógico, também que estão chegando até aqui porque assistiram, né? E semana que vem eu vou ter uma atividade nova. Mas hoje o que eu quero que vocês façam, leiam esses slides. Se não fizeram as atividades que eu passei, são duas. Uma tinha o conteúdo final do segundo bimestre e a outra o primeiro conteúdo do primeiro bimestre. Então são duas atividades. E leiam esse material que eu passei para vocês hoje, tá certo? E dúvidas, entre em contato comigo. Forte abraço, beijos no coração. Tchau, tchau.